30 minutos, vamos dar início ao nosso ao a as a nossa dissertação, começando pedindo a bênção, direção, orientação de Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, glorificado, exaltado seja o teu nome. Nessa hora, Deus, querendo pedir a tua bênção, direção, orientação. Deus amado, para esse estudo que vamos fazer na tua palavra. Que o Senhor mesmo possa estar falando ao nosso coração, dirigindo. O Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de passear no meio de nós. Fala ao nosso coração. E Deus amado, que possa ser uma noite de bênção e de edificação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Só para lembrar, a semana, não foi semana passada, foi semana retrasada, eu falei alguma coisa sobre os primeiros capítulos, e eu falei alguma coisa errada. Quando eu fui ver a gravação, eu vi que eu falei coisa errada. Capítulo 1, o Paulo trata de uma maneira assim, de como o Timóteo, as diretrizes da administração da igreja. Ele saúda Timóteo, reitera a Timóteo a ordem de permanecer como em Éfeso, para combater o erro dos que se recusam a reconhecer a sua condição pecaminosa, a santa lei de Deus. Pertencem os doutores da lei, tá? E aqueles que, contrariamente, dá graças a Deus por tê-lo feito ministro do evangelho, sendo ele o principal dos pecadores. No capítulo 2, ele dá diretrizes a respeito do culto público. Quando a congregação se reúne para o culto, deve orar por todos os homens, por todas as mulheres, deve comportar-se de forma conveniente. Os homens em todo lugar do culto público devem levantar as mãos santas. As mulheres se preparar para a igreja devem vestir-se decorosamente. E no lugar do culto público, devem mostrar que entendem e aceitam sua posição divinamente ordenada. E depois, no capítulo 3, ele fornece diretrizes para a administração da igreja, diretrizes com respeito à instituição dos ofícios, incentivo para o bispo, caráter glorioso da obra, diretrizes sobre os requisitos necessários do bispo, diretrizes sobre os requisitos necessários dos diáconos, das mulheres que assistem, incentivo para a execução fiel da tarefa de diácono e das mulheres que os assistem. A gloriosa recompensa dele, razões para comunicar essas diretrizes na forma escrita, embora eu espero vê-lo logo, receio que me demore. Não obstante, o assunto não permite delonga, porque ele tem a ver com a casa de Deus, a igreja, e a importante virtude da sua cabeça, exaltada Jesus Cristo, e ele termina com aquele hino de adoração. Hoje, no capítulo 4, ele está dando diretrizes para a administração da igreja com respeito à apostasia, a descrição dessa apostasia, a prova da sua sinistra natureza e como Timóteo deve lidar com ela, nutrindo-se com palavra de fé, preparando-se para a vida de piedade, rejeitando os mitos profanos de velhas caducas e prosseguindo resolutamente na exortação e no ensino positivo baseado na palavra. Por que eu estou falando isso? Porque eu dei uma informação equivocada quando eu falei do capítulo anterior. Para ratificar e deixar gravado, para que ninguém tenha dificuldade depois, quando assistir toda a série. Ok? Só para os irmãos terem uma ideia, nós temos uma frequência mínima de 30 pessoas que assistem essas gravações. No mínimo, 30 pessoas cada aula dessa. Então, tem um grupo bom que está acompanhando a gente, seguindo a gente, e a esse grupo eu saúdo também, que o Senhor continue abençoando e falando aos vossos corações. E hoje nós entramos no capítulo 4. E o capítulo 4, Paulo começa com uma história bem assim, bem interessante, e falando de como o Espírito está falando à sua igreja. E é legal que ele usa isso
de uma maneira assim muito precisa, muito própria de Paulo, né? Só para facilitar, espero que vocês estejam vendo aí a, a, o PowerPoint. E ele diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Queridos, nesse período, Paulo está enfrentando uma coisa muito séria. Aliás, os irmãos daquele período estavam de cara com o gnosticismo. Lembra que eu falei para vocês que tinha lá a cultura greco-romana, que tinha também os judaizantes e tinha também o gnosticismo. Gnosticismo, a gente já falou aqui algumas vezes, mas eu só vou pontuar algumas coisas que são fortíssimas no gnosticismo. O que que era? O conceito intelectual de que a mente, quanto mais ela evoluísse, melhor seria para a vida das pessoas. E lembra que eles tinham um conceito muito forte de que a carne nada era, ela não contaminaria de maneira nenhuma a alma. Por isso, uma mente evoluída seria muito algo excelente. E as pessoas se alimentavam disso, e criam nisso e viviam baseados nisso. Esse é o povo, além da idolatria. Eu lembro para vocês que lembra quando Paulo passa em Éfeso, ele mandou Timóteo para ficar em Éfeso. Ele era pastor dessa igreja. E o que acontece? Lá tinha a Diana dos Efésios. Já falei aqui várias vezes sobre a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios ela era adorada praticamente em todo o Império Romano. Era um dos deuses. Mas em Éfeso, que ela era considerada grandiosíssima, né? Aliás, nas escavações, os textos que acharam referentes a Diana dos Efésios, no grego koiné, facilitou muito a interpretação do Novo Testamento. Olha que coisa louca. E as estátuas ali eram vendidas e era muito comum. Aliás, o templo da Diana dos Efésios, eles tinham 100 prostitutas que elas se revezavam, segundo a tradição deles lá, toda mulher daquela região tinha que passar pelo menos um dia no templo como sacerdotisa se prostituindo. E isso para eles era normal, gente. Gente, nós temos no Brasil aqui, eu conversei esses dias com uma moça que ela ficou 30 dias em reclusão. Tem uma religião aqui que a pessoa fica 30 dias com a cabeça raspada, com a comida que é dada para o santo lá, apodrecendo num quarto fechado. Roncó? Então, gente, não se assustem. Tem tudo isso aí, tem uma barbaridade. O sincretismo religioso naquele período era muito forte. Além da questão da Diana dos Efésios, tinha a questão dos gnósticos. Tinha a cultura greco-romana, tinha tudo. Olha a salada que Timóteo estava. Então, quando Paulo dá as orientações a Timóteo, e dá inclusive essas orientações, é justamente porque o bicho, desculpa a expressão, o bicho estava pegando. E lógico, né? Paulo, ele quer fazer o quê? Ele quer preservar o Timóteo. Deixa eu voltar aqui com a minha apresentação, que ela caiu, parou. Deixa eu só voltar aqui, fechar, cancelar isso aqui. Voltou. E aí ele continua, por isso que ele dá essa orientação. E ele começa assim, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No meio dessa salada cultural, dessa salada espiritual demoníaca, ele está falando Timóteo.
fica firme que o negócio vai ser pesado. E chegando nos últimos dias, a coisa vai ficar muito complicada. Então presta atenção. Alguns abandonarão a fé. Aí você fala assim, Betão, como é que alguém vai abandonar a fé? Como é que alguém, em sã consciência, depois que entregou a vida para Jesus, depois que recebeu Jesus, depois que tem uma experiência com Jesus, pode abandonar a fé? Aí eu digo para você, não é difícil, nos dias de hoje, você encontrar algumas pessoas que falam assim, eu já fui crente, já frequentei igreja evangélica, eu era daquela igreja tal, daquela igreja sei lá quanto, e aí vai. Tem uma série de pessoas, uma quantidade imensa de pessoas que simplesmente abandonam a fé. Isso nos nossos dias. Com todo o conhecimento que nós temos, com Bíblia, com pastores pregando todo domingo, com igrejas com programações intensas, como a nossa, por exemplo. Nós temos a segunda-feira, tem programação na igreja. Terça-feira, tem programação na igreja. E que para aqueles que não podem ir à igreja, tem aqui a sala online. Quarta-feira, tem culto. Quinta-feira, tem programação do sênior, tem programação da, da, das irmãs que ensinam artesanato, e por aí vai. Sexta-feira, tem programação na igreja. Sábado, maratona. Tem programação a partir das 5 horas, tem culto dos juniores, depois tem culto dos adolescentes, depois tem culto dos jovens. Domingo! Domingo começa às 8 horas, tem culto, às 9 horas tem escola bíblica dominical, 10h30 tem outro culto, 10h15 tem sala de escola bíblica dominical, à tarde tem grupo que ensaia, tem escola bíblica às 5 horas da tarde, tem culto às 6, semana inteira repleta. Aí você fala assim, puxa, com tudo isso, ainda tem gente que pode desviar da fé. Além de tudo, nós ainda temos um aplicativo da igreja, e nesse aplicativo da igreja tem o quê? Devocional diária. Então, minha gente, ou seja, não é falta de informação. E Paulo, quando está escrevendo isso aqui para o Timóteo, tem um bando de gente que vai, não a só abandona a fé, seguindo espíritos enganadores. E quando ele fala aqui espíritos enganadores, a preocupação de Paulo naquele período era com essas falsas doutrinas, com esse monte de coisa que tinha lá. Hoje, o pessoal se envolve com amigos, bebida, trabalho, e tem uma série de coisas que eu não vou nem citar aqui, que pode até ofender algumas pessoas que vão assistir o vídeo depois. E tem um monte de gente que está trocando de igreja. Eu quero uma igreja que tem um show melhor, né? Pastor, aqui você fica falando de missões. Agora vai começar essa série aí, que vai falar de problemas pessoais, de pecado, de coisas desse tipo. Uma igreja que não fala de pecado, que é uma mensagem de vitória, de prosperidade. E sai por aí, gente. Alguns, quando saem da igreja, final de semana, chega lá na porta. Ô, Jesus, fica aí, hein? Semana que vem a gente se vê, Jesus. Foi bom, esse foi cultão, hein? Ô, bênção, hein? Esse culto foi abençoado, hein? Ó, demais, né? E acreditam que isso é vida cristã. Por isso que Paulo está orientando Timóteo. E ele diz o seguinte ainda: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Hipócrita. Falam uma coisa e vivem outra. Pregam uma coisa e vivem outra. E, na sua essência, mentirosos.
O gnosticismo despreza as ordenanças de Deus. Por exemplo, o matrimônio, ordenança concernente a alimentos, tinha uma série de coisas. E olha o que Paulo está dizendo para o Timóteo. E proíbem o casamento, consumo de alimentos de Deus que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Olha a influência do gnosticismo sendo falada por Paulo. Por quê? E, gente, hoje em dia, também isso acontece. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que tem dificuldade com relação ao casamento dentro da igreja. Isso. Tem gente que tem dificuldade com relação à alimentação dentro da igreja. E hoje já temos uma onda agora, que é uma onda vegana. E aí vai. Uma série de coisas. Ah, Betão, mas no Velho Testamento lá diz para não comer carne de porco. E começa aí a colocar as coisas que eram do antigo e trazer para cá e por aí vai. Bom, só para vocês terem uma ideia, tivemos uma ocasião que estávamos voltando da igreja, pouco tarde, depois de uma reunião, isso no sábado à noite. E estava indo para casa da minha sogra. No meio do caminho, ao passar por uma valeta no cruzamento, tinha lá um despacho. Como eu tive que passar devagar, eu vi o despacho, olhei e tinha uma galinha. E a galinha, com a cabeça levantada, fez coque. Estava viva. Peguei a galinha, coloquei no banco de trás, levei para casa. Soltei lá no quintal da minha sogra. Ah, se o diabo vier buscar, tudo bem. Dia seguinte, escola bíblica dominical, tive uma reunião, demorou para chegar. Voltei tarde para Chuchu com a Ellen. Passei no mercadinho e comprei 1 quilo de milho. Eu lembrei da galinha, né? Cheguei lá com o milho na mão. Cadê a galinha? Não podia ter escapado, porque o quintal ficou fechado. Isso meu sogro vem descendo a escada. Meu sogro, cadê a galinha? Falei, rapaz, você demorou para Chuchu, sobrou só os pés. Falei, você tá brincando, comer a galinha comendo. Oxe, tava boa, rapaz. Falei, eu peguei essa galinha na macumba. Ele, para com isso. Vendei a minha sogra e só, cadê a galinha? Não sobrou nada. Sobrou só os pés. Eu falei, gente, eu peguei essa galinha na macumba. Para de ser besteira, Roberto. Para dessa brincadeira. Não acreditou, não. Gente, consagrado aos ídolos, nada é. Nós estamos acima de todo principado, potestade e poder. E o que a gente tem que aprender é que Deus é poderoso acima de toda e qualquer circunstância ou coisa qualquer. Então, queridos, com relação ao alimento, não se preocupa. Aquilo que você abençoar, está abençoado por Deus. E não entra nessa. Não se preocupa. Ora antes do alimento e segue em frente. O versículo 3. E proíbe o casamento e o consumo dos elementos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Queridos, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. É o que a palavra diz, ponto. Pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Caso você não está indo em algum lugar que você não conhece, é estranho. Ora, Senhor, dou graças pelo alimento que está diante, abençoa as mãos que o prepararam, e Deus, que ela possa fortalecer o nosso físico. Agradece e come. Lógico, com moderação, né, queridos? Só para fortalecer, lá em Gênesis capítulo 1 diz assim:
E eis que lhe dou todas as plantas que nascem em terra e produzem sementes, toda árvore que der um fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E também lá no capítulo 9, no versículo 3, tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas de boa. E João, capítulo 1, diz assim, no versículo 4 em diante, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que não temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade, sua palavra, não está em nós. Então, ou seja, nada pode te contaminar. Nada te contamina. Você foi purificado, lavado no sangue de Jesus. Pode dar um amém aí, viu? Essa que é a nossa realidade. Essa que é a verdade onde nós estamos. Acima de todo principado, potestade e poder, lavados, remidos no sangue de Jesus. Ponto. Por isso que, lógico, se encontrar frango morto na macumba já está apodrecendo, então não serve para nada, né? Mas, aliás, eu, quando passo em macumba, eu meto o pé e digo, sai em nome de Jesus. Eu chuto, esparramo. Tem dificuldade nenhuma com isso, não. E avançamos. Como é que Paulo avança? Ele diz, aliás, vou repetir, Gênesis 1:31, viu? Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que se move, que se vive, servos-á para alimento. Deus criou homem em sua imagem, mulher os criou, Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, longe de ser mal, tudo que Deus criou é bom. Então, gente, tem gente que é contra o casamento, eu não vou entrar nesse mérito. Algumas religiões, inclusive, diz que para ser ministro tem que ser celibato, tem lá os celibatários e etc e tal. Paulo está dizendo, ó, temos dificuldade nenhuma com isso. Nós seguimos em frente. Aí ele chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Se transmitir, gente, vai ser um bom ministro, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas das velhas, exercite-se na piedade. Gente, o que ele está dizendo para o Timóteo? E todos aqueles que querem servir ao Senhor. Transmite essas instruções a irmãos. Se transmitir. Não guarde só para você. Gente, a gente tem aprendido e crescido nesse processo. Não guarda só para você. Fala para os outros. Transmite para os outros. Propaga essa palavra para os outros. Edifica os outros. Lembra do atalaia de Israel, lá de Ezequiel 3,17? Lá no alto, olhando. E se, porventura, entra um inimigo vindo de longe, o que ele faz? Ele toca a trombeta. Ele avisa. Para quê? Para que o povo se prepare, feche os portões e fique pronto para a batalha. Com toda a bagagem que você tem, as pessoas à nossa volta estão caminhando a passos largos para o inferno. Se você não avisá-las,
elas morrem. Somos ministros do Senhor, ele nos fez reis e sacerdotes. Para quê? Anunciar. E, gente, rejeita aquelas coisas profanas. Exercite-se na piedade. Eu já falei várias vezes o que é piedade. É o contrário do ímpio. Contrário do ímpio, pio. E ele fala uma coisa ainda mais legal ainda. O ensina para as pessoas. E o exercício nosso tem que ser na piedade. Tem a possibilidade? Ensina, transmite, fala para os outros. Não guarda só para você. As pessoas têm que aprender, têm que ter o conhecimento. E o mais legal ainda, que quando ele fala aqui, ministro de Cristo Jesus, a palavra que ele usa aqui é diáconos. Diácono, aquele que serve. Não é diácono de função, é diácono de serviço. Qual é a ideia? Serve. Qual é a ideia? Serve como? Proclamando, falando de Jesus, falando para aqueles que estão envolvidos num monte de fábulas, num monte de histórias, num monte de religião que está levando para a condenação. E ele avança. Ele dá uma coisa muito legal. Ele diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. Aí quando o pessoal lê isso aqui, fala: tá vendo, Betão? Tem negócio de ficar indo na academia aí, ó. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da vida futura. Queridos, é muito legal quando ele fala aqui que o exercício é pouco proveitoso, é necessário, mas é muito mais importante piedade. Vou contar uma coisa para vocês. Na academia que eu frequento, tem uma senhora que ela vem com um terço na mão. Imagina uma pessoa que chega com o terço na mão, você fala assim, nossa, deve ser a piedade em pessoa. É uma das pessoas mais asquerosas e maldosas que eu já vi no meio do povo. Sabe aquela pessoa que ninguém gosta? Que as pessoas até riem dela? Ela tornou-se um objeto de escárnio, de tão maldosa e mal-humorada que é, com um terço na mão. Eu me aproximei dela, tive um contato, foto no aniversário dela, tal, tal, tal. Uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu se aproximar dela. Depois conheci, falei da família dela. Os filhos não a suportam. Quando ela chega, eles procuram sair, com um terço na mão. Tenho dó, pena. As pessoas, o mundo está de olho em nós. Então, quando você procura exercitar a piedade, por quê? Olha o que Paulo escreve. Tem promessa de vida. Vida! Gente, promessa de vida. Por quê? Deuteronômio 4:29. E lá procurarão o Senhor seu Deus e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e toda a sua alma. Vida. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e o seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha as promessas de Deus quando você tem uma vida de busca ao Senhor. Olha que legal. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Deuteronômio 28:3 também. 3. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E ainda, o versículo 10.
Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Você tem noção do que é isso? Quando Paulo fala aqui, porque tem promessa de vida presente e da futura. Olha as promessas que já estão para a gente. Ah, Betão, essa promessa aí não era só para o povo de Israel. Não. Essa é a promessa para todo aquele que depositou em Jesus a sua confiança. Porque todo o propósito de Deus com o povo de Israel, com a lei, com tudo, foi para que, porque a lei, eu já falei, o fim da lei é Cristo, como está relatado lá em Romanos. O propósito da lei, o propósito de tudo que aconteceu com Israel era para mostrar, para revelar Deus ao povo, ao homem. E agora nós somos o Israel espiritual de Deus. E nós estamos aqui simplesmente para revelar Jesus para o mundo. Por isso é que Paulo está dando essa orientação para Timóteo. Por isso que essa carta tornou-se uma carta circular entre todas as igrejas. Por isso que nós estamos estudando Timóteo. É para isso. Versículo 9. Versículo 9 diz assim: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Essa é uma afirmação fiel, digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo. Ou seja, o trabalho que Paulo está fazendo, o trabalho que do seu ministério, da sua vida, e o que nós estamos fazendo é por isso. Porque nós colocamos a esperança em Deus. E quando você coloca em Jesus a sua confiança, quando você deposita nele, o nosso trabalho é o trabalho da obra de Deus. Ô, Betão, mas aqui a gente mora num país capitalista, a gente tem que trabalhar, a gente tem as nossas atividades. Gente, uma coisa não interfere a outra. Sim, Paulo era fazedor de tendas. Lembra com Priscila e com Áquila, que tinha a mesma profissão? Eu imagino que Paulo que aprendeu com o seu pai. Era um negócio que era que passava de família em família. O trabalho não impede e nunca impedirá de fazer a obra do Senhor, seja ele qual for. E não pode impedir. O trabalho continua, a obra continua. E você que depositou em Jesus a sua confiança, creia. E quem abriu essa porta para você foi o Senhor. É, Betão, eu estou desempregado, já tem um tempo aí. Está desempregado, querido? Eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para você. Deus não abre uma porta, ele abre aquela que ele preparou para os seus filhos. E Deus, quando fecha uma porta, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Paulo escreve uma coisa que eu gosto muito. Fui moço, agora sou velho. Mas jamais vi o justo mendigar o pão. Queridos, Deus não deixa faltar. E o trabalho que Paulo está falando para Timóteo, veja que Paulo está escrevendo aqui, está falando para um jovem que tem ali entre 22 e 27 anos. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo passou na sua primeira viagem pela casa de Timóteo, ele devia ter em torno dos 14, 15 anos. Entre 14 e 16 anos. Na sua segunda viagem, tá? Quando Timóteo se junta a ele, ali em torno do ano 51, Timóteo está em torno tá entre 22 e 27 anos. Ele não ia permitir alguém com menos que isso viajasse com ele. E quando ele está escrevendo essa carta, é em torno do ano 63, Timóteo tem 34 e 39 anos.
Porque ele, segundo o Irineu, que é um escritor greco-romano, a primeira etapa da vida abarca 30 anos e se estende em torno ali dos 34, dos 38 aos 40. Então, Paulo está chamando Timóteo aqui, lembrando que ele é jovem. Então, entende-se que está nessa faixa aí. E olha que coisa legal. Ele fala assim, ó, ordene e ensine essas coisas. Versículo 11. E ele fala ainda, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Gente, olha que legal. Seja um exemplo. Que ensine e para que... Imagina, gente, se nós tivéssemos hoje nós temos jovens gente, que são brilhantíssimos. Eu estive no domingo à tarde na reunião com os jovens preparando o acampamento dos Interteens, do Red. E quem estava coordenando a reunião era um jovem com a sua noiva, a gente chama ele de Ursão. Que menino abençoado. Um jovem. Bênção pura. Uma vida que Deus usa de maneira extraordinária. Quer ver um outro exemplo de jovem? Pastor Bruno. Que bênção que é aquele homem de Deus. Filho de missionários. Ele já fez um mestrado em teologia, pra vocês terem uma ideia. Está indo agora para o doutorado. Bênção. Homem de Deus. Está conduzindo a juventude da nossa igreja. Teve uns dias internado, tá no Brasil, ainda está naquela convalescência, e me impressionou, domingo ele estava dando aula. Ele saiu quinta-feira do hospital. Saiu do hospital e no domingo estava dando aula. Cara, eu falei, como é que você está, meu irmão? Não, não estou muito bem ainda, estou tomando uns remédios aqui, uma dieta meio pesada, tal. Está com um problema no intestino que ainda não identificou, está passando por uns exames. Ele ficou internado. E domingo de manhã tava lá, fez a abertura do culto e depois estava ministrando na escola bíblica dominical às 9 horas, deu aula, e uma aula abençoadíssima. Jovem. Timóteo não era diferente deles. Zeloso pela obra, servindo ao Senhor. Acompanhou Paulo na sua viagem missionária. E quando Paulo teve que sair fugido lá de Tessalônica, quem ficou para trás? Timóteo. Ficou lá, depois, quando Paulo passou por Corinto, depois ele foi até quando esteve lá no encontro, aquele encontro no Areópago, encontrou lá com Timóteo. Timóteo falou: Ó, a igreja lá tá assim, assim, rapaz, tá crescendo, tá uma bênção, estão com algumas dificuldades, deu um relatório. Depois ele foi ser pastor da igreja de Éfeso, para quem Paulo escreveu aquela carta que é chamada também Rainha das Epístolas, né? A carta aos Efésios. Linda carta, maravilhosa. Mas não obstante disso, também escreveu para ajudar Timóteo na condução dessa igreja, essa carta. Jovem. Andou com Paulo, viu como que era, tornou-se discípulo dele, que é por isso que você vai ouvir alguns líderes falando, né? Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu discípulo? E, gente, Deus não nos chamou para fazer culto. Mateus 28, 18, 19 e 20 diz assim: foi-me dada toda a autoridade na terra e no céu, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos. A gente está muito preocupado em fazer culto. A gente faz culto como ninguém, gente. Nossa igreja é uma bênção. Em termos de culto, imbatível. Tem um coral
fantástico. Pregadores de primeira linha. Doutor Abner. O cara é professor doutor. Nós temos aí o Flávio Lúcio, de um conhecimento fantástico. De homens de uma experiência. Pastor Guilherme, olha a experiência que tem esse homem. Aos 80 anos, bênção. Temos aí o pastor Grava, que é de uma energia fantástica, de uma visão. No ministério dele, a igreja já chegou a mais de 100 missionários. E os cultos, nós temos uma equipe de louvor de primeira linha. O Carlos e a Silvia, sua esposa, são coordenando agora o Ministério do Louvor. Que bênção! Que apresentação que nós temos. Até o não crente, quando ouve a nossa igreja, se impressiona. Eu tive gente que eu mandei o link do culto e nunca pisou numa igreja, mas que se impressionou com a qualidade musical da nossa igreja, com o nosso culto. Nós não fomos chamados para fazer culto. Nós somos chamados para fazer discípulo. Por isso é que Paulo fala, no versículo 11, ordene e ensine essas coisas. Que coisas? Tudo que ele explicou até agora. Nós estamos no capítulo 4, mas a carta tem todo um conteúdo, que eu falei logo no começo. Entendeu por que eu falei que tem tudo aquilo? Eu dei só uma parte errada ainda numa dos nossos encontros, mas agora com mais precisão. Tudo isso que foi ensinado, ensina para não fica só para você. Gente, sabedoria, conhecimento, não serve para nada se ficar só com você. Eu vi um pregador dizendo numa ocasião que uma das áreas mais ricas da cidade, eu moro perto de uma das áreas mais ricas da nossa cidade. Eu moro perto do cemitério da Vila Pires. De uma das minhas janelas dá para ver os túmulos. Quanta sabedoria está ali. Quantos projetos não realizados. Quantos sonhos não compartilhados. Quanta experiência que ficaram retidas naquelas pessoas estão ali enterrados. Por isso que Paulo está falando para o Timóteo. Isso serve para você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo agora e também está assistindo esse vídeo. Ordene e ensine essas coisas. Não guarda só para você. E ninguém que possa desprezar você pelo fato de ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Um exemplo para os fiéis na palavra. Seja exemplo na leitura da Bíblia. Seja exemplo no compartilhar a palavra. Seja exemplo no procedimento. Seja exemplo no amor, na fé. Seja exemplo no amor. Gente, quanto que nós precisamos de membros de igrejas evangélicas que sejam exemplos no amor. Como nós precisamos de gente que seja exemplo no procedimento, no seu jeitão de ser, na sua vida. Como a gente precisa de gente que seja exemplo na fé. Como nós precisamos de crentes que sejam exemplos na pureza. A carência no Brasil hoje de gente que seja exemplo. Só nisso que eu ministrei, que eu falei aqui agora. A fidelidade na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Os crentes tinham que ser identificados por esses 4 requisitos básicos aqui. Sem contar o que nós já vimos.
Não adianta nada eu ter estudado tudo isso, ter visto tudo isso, se eu não conseguir viver isso. Ô, Betão, mas não é fácil, não? Claro que não. Amar as pessoas que a gente não conhece, abraçá-las. Eu encontrei uma jovem esses dias, que fazia muito tempo que eu não a via na academia. O nome dela é Letícia. Uma graça de menina, uma joinha. Eu quase que eu digo uma bênção. Ela frequenta uma igreja, ela falou o nome, mas eu não me lembro. Mas tudo bem. Encontrei com ela e ela me recebeu com muito carinho. E eu cheguei para ela, posso dar um abraço em você? Ah, claro que pode. E eu falei, eu aprendi a te amar, mas eu sei que Deus te ama muito mais que eu. Deus te abençoe. Ai, obrigado, que legal. É assim que eu cumprimento as pessoas. Já aprendi a te amar, mas eu sei que Deus te ama muito mais do que eu. Se ela dá espaço, me perguntar, como é que você tá, vai? Como é que tá você? E como é que tá a sua vida com Jesus? Na fé, no amor, na fé e na pureza. Só uma coisinha que eu quero lembrar aqui, eu vou explicar a palavra para vocês. Quando ele fala, ele diz aqui, o Salvador de todos os homens, tem gente que tem dificuldade com esse texto, com esse trechinho aqui da Bíblia, tá? Então, Jesus é Salvador de todos os homens? Sim, Salvador de todos os homens. Ele veio para salvar todos. A palavra sóter aqui no grego realmente é Salvador, tá? Também é a mesma palavra usada para libertador, quando Deus está libertando o povo de Israel. Então, é a mesma palavra, Salvador e libertador. Sóter, Salvador, de todos os homens. Ah, e aí? Então, Jesus veio para salvar todo mundo e pronto. Mas, especialmente dos que creem. É Salvador? Sim, ele veio para salvar todos. Lógico, se a pessoa não aceitar Jesus, lamentável. Só essa. E, lógico, na palavra, já falei, no procedimento, no amor, na fé e também na pureza. Exemplos. E para finalizar, até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Só ratificando o que eu acabei de falar. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. E ele termina aqui o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Queridos, queridas, dúvidas, comentários, críticas, agora a palavra de vocês. A irmã Sueli levantou a mão. Abra o seu microfone, que senão eu não consigo te ouvir e nem as pessoas ouvem. Pode falar, querida. Pastor, a gente se esforça tanto para obedecer a palavra, para fazer tudo isso que está aqui, né? A gente pede sabedoria, a gente pede ajuda, mas, pastor, chega uma hora que a gente dá uma tropeçada legal, até pensando que está fazendo a coisa mais genial do mundo, sabe? Até pensando que você está ajudando mesmo. Depois que passa, meu Deus, o que eu fiz?
E aconteceu comigo 2 vezes esses dias. Foi assim, quase que simultâneo. Eu estava orando por uma certa pessoa dentro da igreja. Tudo bem, orei, depois voltei para o meu lugar, terminamos o culto, vim para casa, feliz da vida. Quando chegou em casa, meu Deus, o que eu fiz? Sabe essa coisa de abraçar? Você me conhece, você sabe que eu gosto. Eu também. Pastor, e não é que eu abracei o homem? Ele estava com a esposa, de repente ela saiu, mas eu queria orar por ele. Eu tinha essa necessidade de orar por ele. Pastor, eu abracei o homem para orar. Gente, ele é um homem. Tudo bem, tem idade para ser meu filho, mas e daí? Eu não posso ser motivo de escândalo. Tá escrito para a gente fugir da aparência do mal. Depois, eu fui ao mercado e tem uma caixa no mercado aqui que é assim meio casca de ferida. Aquela pessoa que levanta e fala, vou acusar todo mundo hoje. E eu fui passar no caixa, eu ganho no supermercado, no começo eu pedia, agora eles já sabem, então eles me dão palha de cebola e palha de alho. Mas o que você faz com isso? Uai, problema meu. Eu vou lá e pego, entendeu? E eu fui, e não tinha palha de alho, mas estava cheio de palha de alho lá no negócio. E um rapaz que é muito envolvido lá, ele falou para mim: chega lá e você mesma pega, porque eles odeiam fazer esse serviço. Como eu não ia fazer compra, a minha filha que ia fazer compra, eu falei: vou ficar aqui catando palha de alho. Irmão, e eu acabei deixando passar um alho no saquinho, pequenininho. E aí o rapaz me deu um saco de palha de cebola, só que tinha cebola no saco. Eu falei para ele, mas meu filho, tem cebola aqui. Ele falou, pode levar, é cebola estragada. Eu falei, mas... Ele falou, pode levar, é cebola estragada. Tem certeza? Tem? Tá bom. Vou eu pro caixa com os pacotes de palha de cebola e de... Essa moça do caixa se põe a gritar, mas tudo muito rápido. Muito rápido. E ela queria saber para que que eu queria aquilo. E eu falei para ela, isso é coisa de doido, bem, não se preocupe. Aí ela começou a gritar pela gerente. E eu estava numa paz, pastor, mas eu estava numa paz, eu estava tão tranquila. Aí eu paguei o pão que eu tinha comprado, nem me ocorreu de falar para a menina, tira o alho daí e cobra. Nem me ocorreu. Aí eu falei, posso deixar o pacote aqui para a gente resolver essa questão? Não, não, senhora, deixa lá na porta. Deixa lá na porta. Pega lá a senha e deixa na porta. Aí eu levei para minha filha, falei, ó, segura aí que a coisa tá pegando ali. E fui atrás da gerente para ver o que que a gerente ia resolver. E ela resolveu tudo, me entregou. Mas eu fiquei pé da vida, porque ela gritava comigo e com todo mundo, e todo mundo estava olhando para mim. Eu fiquei de boa, passou quando eu vi aquela pessoa que falou para mim, vai lá e pega você. Eu falei, eu pedi a cabeça da moça. Depois que eu fiz isso, eu falei, gente, eu não posso fazer um negócio desse. Essa moça precisa do trabalho. Tudo bem que ela é difícil, né? Mas eu pedi a cabeça da moça.
Tá vendo? Não tem nada a ver. É o contrário do que está aqui, do que está sendo falado aqui na palavra. Aí vamos nós fazer contrição diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Primeiro fui falar com o pastor. O pastor falou: esquece, tá tudo bem. Se alguém falar alguma coisa, é fofoca aí, eu cuido. E quanto à moça, eu ainda não falei com o rapaz que me mandou procurar, né? Mas eu acho que eu errei também. Eu tinha que ter ficado quieta. Eu estava em Querida, paz. Quer dizer, vamos foi o fazer, contrário do que fala a palavra. lembra que eu li um texto lá em João? Se confessar, ó, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Se dissermos, se Ele é afirmarmos fiel que e temos justo para comunhão com perdoar. Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a Pecamos. nós mesmos. E a verdade não está em nós. Agora, que legal, o 9, que é bem conhecido. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Querida, perfeição aqui na terra não temos. Nós ainda estamos na carne. Então, pode ser uma situação embaraçosa. Agora, uma segunda vez, a irmã não cai numa situação como essa. Já está vacinada, né? E com aquela Não, o pior é caixa? que eu faço isso toda semana. Toda semana eu vou lá. Então, aí vai E lá as para casa. outras Gente, funcionárias sabem, porque a dona não tem problema. permitiu, entendeu? Eu já tive uma situação, eu estava indo para a igreja com Bíblia na mão e briguei com um cara na rua. Não chegou a ver de fato, tá, mas a gente discutiu. Com Bíblia na mão. E eu achava que tinha razão. O pastor fez isso. Isso. Aí o que aconteceu? Eu vou para a igreja e esqueci daquela situação. Só que Deus não esqueceu. E me lembrou, Durante o culto. durante o culto, que eu tinha que acertar. Pedir perdão para Deus. Saí do culto. Eu não fui para casa. Eu sabia onde que ele estava e eu fui lá falar com ele e pedir perdão para ele. Falei, eu aprendi na minha igreja hoje como eu devo tratar você. E eu fiz completamente o contrário. Eu aprendi com Jesus hoje que eu tenho que amar você, ser seu amigo e pedir. E eu vim aqui para te pedir perdão. Ele me chamava de Beto. Ô, Beto, não precisa não, tá nada disso. Que é isso? Eu entendo, você tá. Eu falei, não, querido. Eu quero que você me perdoe, que você entenda que eu tenho que amar você. Nos tornamos grandes amigos. Ele, lamentavelmente, já faleceu em um acidente na Via Anchieta. Numa madrugada, ele entrou embaixo de um caminhão com a esposa e tudo mais. Foi horroroso. Mas a lembrança que eu tenho dele foi dessa conversa que nós tivemos. E eu falando para ele do amor de Deus. De quanto era importante. Mas o mais importante é que eu tinha entendido que eu havia errado e que eu precisava do perdão dele. E que eu tinha aprendido que eu tinha que amá-lo. E gente, nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos no processo da santificação. E nesse processo, qual é o nosso propósito? Chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, crescer a tal ponto, espiritualmente, de ser igual a Jesus. Esse é o processo da santificação, esse é o processo do crescimento. Quer dizer que Entendeu? eu não sou alienígena, outras pessoas Não, de passam maneira por alguma, essas coisas. querida, de maneira alguma. Eu não sou a única. Irmã Maria Alice, Então.
Dá para me ouvir hoje? Hoje estamos te ouvindo, querida. Que bênção. Com as mesmas ferramentas aqui. É muito interessante isso aí, né? Eu falo que isso que o Paulo fala para o Timóteo, eu achei que este versículo do final do 3 ele fala muito disso. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, Jesus veio ao mundo em carne, Amém. foi justificado em espírito, ele veio como homem, com as fraquezas do homem, se ele quisesse pecar, ele podia. Ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, depois de receber o Espírito de Deus ali no batismo, nas águas, ele foi levado e ele venceu no Espírito. Está escrito, Satanás, né? Ele vence no Espírito, ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ô, Timóteo, você não pensa que essa igreja é sua. Jesus Cristo pagou um alto preço, preço de sangue. Esta igreja é do Senhor Jesus. Então, Amém. ela é é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Cuida para que a verdade seja pregada aqui dentro. Ele fala dessas fábulas, ele fala dessa. Já no Timóteo 1, ele já fala da fábula. No Sim. 4, não se ocupe com fábulas e analogias sem fim. A gente sabe que Jesus Cristo ele pregava por meio de parábolas, que eram exemplos de pessoas, citando homens, e mostrava tudo ali. Dava para entender, assim. Sempre ele citava o que era aquilo, sempre se referindo. Fábula, a gente sabe que geralmente se usa ficção, animais irracionais, para dar uma moral de uma história. Então ele fala, não é para ser contado isso. Hoje o Espírito de Deus já veio e não é mais para a gente nem falar por parábola. É falar com clareza a Bíblia e as coisas de Deus. E eu achei lindo que, como ele foi contemplado por anjo, ele pregado, olha aqui, Timóteo, ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo inteiro, não se feche na igreja. Não fique aí dentro dessas quatro paredes, pensando que agora você está fazendo tudo do jeito que eu mandei, está tudo certo. É a igreja de Cristo e ela tem que expandir. Eu estava lembrando da igreja hoje, que está querendo que os membros também sejam missionários, e era bem assim. Não se fecha, porque este Jesus, que é dono da igreja, ele mesmo pediu que fosse pregado entre os gentios, crido no mundo inteiro e recebido na glória. Este é o modelo da igreja verdadeira. Fazendo tudo isso aqui dentro, praticando tudo que é bom, e agora saia para o mundo. É pregado e crido no mundo, que é a igreja do Deus vivo. Esta igreja é ele que pagou o preço. Por isso que todos os irmãos, é interessante a Sueli colocar uma coisa dessa. Eu falo que isso aqui, com a experiência de vida, ela vai ela vai tomando mais cuidado, né, nesses assuntos, assim, porque ele fala, cuidado de quem vem escândalo, e a gente tem que evitar. A gente tem que sofrer o dano, às vezes, e, e não deixar que o escândalo venha. Mas é aquilo que você falou. Chega em Jesus Cristo, confessa o pecado, pediu perdão, muda a atitude ali também, e para essa moça ver que ela realmente é de Deus e se arrependeu, talvez, da atitude dela, e vai ser uma bênção. E não tem pecado que Jesus Cristo não perdoe, mesmo a gente sendo salva, né? Pecando depois de salva, porque não é uma prática dela. Aconteceu, ela fez por inocência e talvez
uma atitude por inocência que a outra já não estava gostando daquela atitude. É meio louco. Esse negócio meio louco aí não dá muito certo, não. Eu sou ele. Não adianta você explicar que está meio louco, que o povo fica vendo como uma loucura. Até agora ela não falou para a gente o que ela quer fazer com essa casca, né? Não, eu tô De alho e curiosíssimo. cebola. Escuta, eu entrei tarde aqui. Você disse que não ia ter hoje, não era? Não, Você na ia ter verdade, uma eu me formação na equivoquei. igreja? É terça-feira que Ah, vem. tá. Eu errei a Ah, terça-feira. tá bom. O Tá cara é nó bom. cego, ele tem Graças dificuldade a com Deus. calendário, com número, uma série de coisas. Graças a Mas, Deus. então a de terça-feira que vem é que não vai ter. Eu vou mandar mensagem na segunda-feira para todos, novamente. Foi muito bom. E domingo eu achei bacana agora esse jeito que eles estão fazendo, porque eu lembrei muito do pastor Edson, numa época da vida dele, que ele chamava o pecado pelo nome, e era bem legal. E a gente via aquilo explicadinho assim, mais ou menos desse jeito. Eu falo que é muito bom para a igreja, porque muita gente tem dúvida ainda dessas coisas. É tratado assim, vai ser uma edificação mesmo. Mesmo que Eu, alguns vão embora, os que querem verdadeiramente caminhar com Jesus e santificar, vai ser muito bom, né? eu tenho falado no grupo de mentoria e falei também na escola bíblica dominical. E vou falar para vocês. O que está acontecendo na nossa igreja é algo único. E para mim, evidencia um grande avivamento. Nós vamos ter reunião amanhã para tratar. Olha, tem um treinamento antes do culto, tem o culto, depois do culto tem uma reunião com os intercessores para trabalhar a igreja, para envolver a igreja na oração. Nós estamos tendo mentoria tratando discipulado. Agora, esses temas para tratar pecado pelo nome. Gente, um grande avivamento está às nossas portas. E eu e no meio do jeito que o mundo está mergulhado no pecado, é necessário. E isso vai dar uma chacoalhada na igreja e vai crescer muito. Podem estar cientes disso e vai precisar de gente para discipular essa gente. Se preparem. Muita coisa boa está vindo por aí. E eu estou vendo nisso tudo um mover de Deus. E nós temos orado por isso, Graças a para Deus. que Deus faça. É verdade. E vai ser bênção ver isso. É verdade. Ok, irmã Sueli, É, abre o seu microfone e seja breve, porque nós já estouramos o nosso horário. Tá. Pastor, essa coisa de pedir perdão, eu acho mágico. E é, Eu acho mágico, eu acho incrível. Quando a gente pede perdão, parece que os caminhos se abrem. exatamente. Parece que, de repente, aquilo que estava fechado se abre, fica mais claro. De repente, acontece alguma coisa que você nem esperava, uma coisa boa. É, E só para eu fechar, acho que e a só para gente fechar, tem que ser treinado desde que a gente nasce, que pedir perdão é muito bom. É como aquela música de exatamente. antigamente que dizia: perdão foi feito para a gente pedir. E Exatamente. hoje, e hoje se estuda na escola que perdão é curativo, é Isso. questão de sanidade mental, de cura. E a gente é tão difícil de perdoar, pastor. A gente sempre quer ter razão e a Exato. gente acusa, sabe? Perdoar é um negócio difícil. E quando a gente perdoa, nossa, que coisa maravilhosa que é. Ou quando a gente pede perdão, que coisa boa que é. Só para fechar, É, minha essa irmã. semana eu recebi meu pagamentozinho, né? E é lógico que não deu. Sou brasileira, aposentada, é lógico. Aí eu orei, eu falei, Senhor, ó, o senhor disse que é para fazer prova do Senhor. Tá aqui, ó.
As contas foram pagas, mas e daí? E agora? E faz o quê, né? O senhor me perdoa por reclamar tanto, por ser tão reclamona. Pastor, as portas estão se abrindo assim, de um jeito que eu nem acredito. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já É ganhei bênção. 2 presentões. Nossa, eu não acredito. Glorifica a Deus, querida. Esse é testemunho. Tá gravando aqui, ó. Amém, Queridos, amém. queridas, eu gostei muito da tua frase. E eu lembrei da música também. Perdão foi feito para a gente pedir. Errar é humano, perdoar é divino. E eu falei essa semana para um pastor, numa conversa de pastores. Uma das maiores dificuldades que nós temos é com o perdão. Nós temos dificuldade com o perdão. Temos sim. O crente não devia ter dificuldade com o perdão. Nem de pedir e nem de aceitar o perdão. Mas a gente tem dificuldade com isso. Nós temos que crescer nesse processo. Isso é crescimento. Quanto mais a gente aprender a pedir perdão e quanto mais a gente aprender a perdoar, mais perto estamos de Jesus. Amém. Vamos encerrar Glórias por a Deus. aqui. Amém. E na terça-feira, a aula está suspensa. E a gente retoma na outra terça-feira. Combinado? Aí já entra no capítulo Amém. 5. Amém. Gente, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado também, Deus, pela maneira como o Senhor usa pessoas, como a irmã Maria Alice, Deus amado, também como a irmã Sueli. Obrigado, Deus, pela maneira maravilhosa como o Senhor fala ao nosso coração através dessas vidas. Continua abençoando, edificando, fortalecendo e dando a elas cada dia mais crescimento. Obrigado por todos que estão presentes aqui e por aqueles que vão assistir essa gravação. Que o Senhor possa continuar falando ao coração deles e, Deus amado, edificando a tua igreja não para exaltação humana, mas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana Glórias a abençoada para Deus. vocês. E amanhã, Amém. bênção pura na igreja. Não percam o culto de amanhã, serão tremendamente abençoados. Fiquem na paz. Deus abençoe, pastor. Deus Amém. abençoe, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.